Bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão de audiência pública para a discussão acerca do ensino religioso nas escolas públicas no Brasil. Eu registro a presença do representante da Procuradoria-Geral da República, Dr. Odim Brandão, aqui à minha direita, e o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Dr. Luiz Inácio Adams. Registro a presença na plateia do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Fernando Neves. E agradeço de coração a todos os que se dispuseram a participar desse debate público extremamente importante para a tomada de uma decisão a propósito de um tema que é especialmente importante para a sociedade brasileira. Como todos saberão, esta audiência pública foi convocada a propósito de uma ação direta de inconstitucionalidade de número 4.439, proposta pela Procuradoria-Geral da República, e o tema em discussão, a questão debatida, é a natureza do ensino religioso nas escolas públicas. Existem, em princípio, duas posições sobre as quais iremos debater. Uma primeira posição defende a possibilidade de que este ensino seja confessional e, consequentemente, ligado a uma determinada religião e ministrado por representantes desta religião, seja um padre, seja um pastor, seja um rabino ou qualquer outro ministro ou representante. A posição contraposta é a de que o ensino nas escolas públicas não pode ser confessional, não pode ser ligado a uma religião. Deve ser um ensino de natureza histórica e de natureza doutrinária. A matéria em discussão é balizada por três dispositivos da Constituição. O primeiro deles é o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, que assegura a liberdade religiosa. Diz esse dispositivo: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. De modo que a Constituição Federal, ela não apenas assegura a liberdade, não apenas prevê a liberdade religiosa, como também a assegura e garante. O segundo dispositivo relevante da Constituição para este debate é o artigo 19, inciso 1, cuja dicção é a seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Portanto, este é o dispositivo que prevê que o Estado brasileiro é um Estado laico e que, portanto, não deve nem apoiar, nem embaraçar o exercício de qualquer religião. Portanto, a laicidade significa que o Estado não pode ser aliado de nenhuma religião, nem adversário, bem entendido. E, por fim, o terceiro e último dispositivo constitucional relevante nesta matéria é o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, que prevê o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Portanto, a Constituição brasileira prevê a existência de ensino religioso nas escolas públicas no âmbito do ensino fundamental, assinalando, no entanto, que ele será facultativo.
A ação proposta pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, questiona 2 diplomas legais. Primeiro, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o artigo 33 e os seus parágrafos 1º e 2º. E questiona também o Decreto 7.107 de 2010, no artigo 11, que promulgou o acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativa ao ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Todos esses dispositivos dão margem à interpretação de que o ensino religioso possa ser confessional, e é exatamente isso que está sendo questionado. A presente audiência pública se destina precisamente a colher subsídios para uma tomada de posição nessa matéria. Foram convidados representantes de todas as principais religiões ou escolas de pensamento religioso no Brasil. Na parte da manhã, nós vamos ouvir os representantes das religiões. Na parte da tarde, nós vamos ouvir representantes de instituições leigas, instituições educacionais e diversas outras que se inscreveram. A democracia contemporânea, ela tem 3 dimensões. A primeira dimensão, que é a dimensão de uma democracia representativa, é a do voto, a dos representantes que são eleitos para tomarem as decisões políticas. A segunda dimensão da democracia contemporânea é uma dimensão substantiva, pela qual é papel do Estado e da sociedade proteger os direitos fundamentais das pessoas, inclusive os direitos das minorias. E a terceira dimensão da democracia contemporânea é a dimensão deliberativa, aquela que é feita do debate público e da apresentação de razões, para que prevaleçam no espaço público as melhores razões pautadas e escolhidas de acordo com a razão pública. Portanto, a democracia contemporânea ela é feita de votos, de direitos e de razões. E, portanto, nesta audiência pública e na decisão que pretendo produzir e submeter ao plenário, nós estamos procurando o melhor equilíbrio possível entre esses 3 elementos, entre esses 3 componentes. Com essas palavras de abertura e iniciais, eu passo a chamar os nossos expositores convidados, sendo certo que cada um terá 15 minutos para a apresentação das suas ideias. Eu sei que 15 minutos, sobretudo quando o tema é extremamente complexo, pode ser um tempo reduzido demais. Mas devo dizer aos senhores que é o tempo que os advogados têm na tribuna para demonstrar o acerto da causa que patrocino. De modo que eu fui advogado durante 30 anos antes de chegar aqui, conheço bem e sou solidário com as dificuldades de ter que resumir um argumento longo em apenas 15 minutos. Mas esta foi a nossa circunstância para podermos permitir um debate verdadeiramente plural em que todos participassem em igualdade de condições. Portanto, eu abro esta sessão convidando para fazer a sua apresentação, em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, o doutor Roberto Franklin de Leão. Por favor, o senhor, talvez o melhor lugar seja o senhor tomar assomar a tribuna. Quando ele começar a falar, pode ligar. Ok. Bom dia, senhor ministro Barroso. Bom dia, senhoras e senhores que estão aqui nessa audiência. Bom dia, senhores e senhoras que farão exposição.
eu quero considerar como presidente da CNTE que é fundamental e de muita importância que nós façamos esse debate, e quero saudar a iniciativa do STF em promover essa audiência pública. Um tema candente na nossa sociedade. É importante que o debate democrático aconteça, que todos possam colocar em prática, dizer aquilo que pensam, não é? E que possamos sair daqui convencidos ou não das nossas posições, mas tendo a convicção de que o debate democrático é fundamental para que essa questão seja encaminhada de uma forma a não causar traumas na sociedade brasileira. Não é? Quero dizer também, falar o que é a CNTE. A CNTE é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Nós estamos presentes aqui com uma posição histórica da nossa entidade, construída através de muitos anos, de muitos debates, em muitos congressos, em muitos seminários, não apenas nos fóruns, nas instâncias da Confederação, mas através de decisões tomadas pelos sindicatos que são filiados a ela. Somos 48 sindicatos das redes públicas estaduais e municipais em todo o Brasil. Realizamos congressos a cada 3 anos da Confederação, e os nossos sindicatos têm por hábito fazerem a mesma coisa nas datas determinadas pelas suas organizações. Não é? É um debate do qual a CNTE participa, eu vou dizer, estabelecer uma data mais próxima, que é o próprio debate havido durante as discussões sobre a Constituição de 1988 e a própria Constituição, a própria elaboração da LDB, quando fazíamos parte do Fórum Nacional de Defesa da Educação Pública, e que tivemos a oportunidade de apresentar a nossa posição. Portanto, é histórico esse debate. A CNTE, como eu já disse, tem uma base social de 2,5 milhões de trabalhadores de educação, e nós temos plena certeza de que eu vou falar aqui representa o pensamento da maioria desses trabalhadores. Eu quero dizer também que a exposição é uma exposição curta, como já bem disse o ministro, e a nossa forma de pensar está manifestada no documento entregue a esse tribunal, né? E eu pretendo aí falar algumas coisas a respeito do tema. Em primeiro lugar, por mais óbvio que possa parecer, é preciso que a gente reafirme sempre que a posição da CNTE não é contra ensino religioso no país. Nós entendemos que, como bem reza a Constituição, a liberdade de culto deve ser garantida. O que nós entendemos é que estes cultos e essa transmissão das ideias de uma determinada religião, dos princípios religiosos de um determinado grupo, deve ser feito em espaços adequados para isso. Claro, organizados por esse grupo religioso. Também não somos, e por isso não somos contra que as escolas confessionais tenham o ensino religioso da orientação que aquele grupo que mantém aquela estrutura tem. Portanto, cada grupo religioso tem todo o direito de organizar o seu sistema de educação e nele, evidentemente, trabalhar sobre a lógica do seu pensamento. O que nós somos contra é que o ensino religioso seja praticado nos espaços públicos. E somos contra porque o Estado brasileiro é laico. Não é? Somos contra porque entendemos que a escola pública é a escola do conjunto da sociedade brasileira. É a escola de todos aqueles que contribuem com seus impostos para que ela exista. E, sendo assim, ela não pode ser um local em que privilegie essa ou aquela religião. É um espaço equidistante do processo religioso. É um espaço que deve ser preservado como de unidade, de construção de possibilidades de unidade da sociedade brasileira. Em vista disso, quero deixar também claro que também não somos contra que seja estudado o fenômeno religioso, algo que está presente no mundo desde que neste mundo existe gente. É preciso que tenhamos condições e o espaço adequado nas escolas públicas
seriam não aulas de ensino religioso, mas aulas de sociologia, de filosofia, de história, de geografia, onde nós poderíamos analisar com razoável isenção o que o fenômeno religioso implicou e implica na organização dos homens e mulheres desse mundo. Consideramos que é preciso que a educação tenha condições de debater toda a influência que os diversos credos religiosos tiveram e têm na construção do mundo. É preciso que façamos esse debate sobre o aspecto sociológico, sobre o aspecto histórico, e acho que o aspecto histórico é fundamental para a gente entender a construção do mundo que fizemos até agora. É preciso que discutamos qual foi a influência da religião nos diversos momentos que o mundo viveu. Por que tivemos que ter um movimento chamado Renascença? Por que tivemos reforma? Por que tivemos contra-reforma? Isso faz parte da história dos seres humanos na Terra. E isso a escola tem capacidade de fazer da maneira mais isenta que possa ser. É preciso que também entendamos que a laicidade do Estado é fundamental para que a gente possa manter a unidade da sociedade brasileira. A escola pública é a escola que recebe os filhos sem fazer nenhuma distinção de homens e mulheres desse país. Portanto, é um espaço onde a sociedade, é um espaço que reflete o espectro da nossa sociedade, étnico, racial, cultural e religioso. E por isso ela precisa ter a habilidade suficiente, a liberdade suficiente para praticar uma educação que seja equidistante dos credos religiosos e que tenha como princípio a construção de um ser humano completo, amplo, nas suas multiplicidades plenas. Por isso essa escola precisa ser laica. Por isso essa escola precisa poder discutir com isenção todos os temas que estejam colocados a respeito de qualquer tipo de religião, de qualquer segmento religioso. É importante também que entendamos que, quando se fala de laicidade no nosso país, neste momento, estamos falando em um momento em que existe tensão na sociedade a respeito da questão religiosa. Não podemos tapar os olhos para a realidade, não podemos esquecer o que tem sido estampado na imprensa, não podemos esquecer o que tem acontecido nas nossas casas de leis, não podemos esquecer o que tem acontecido nos debates havidos nos diversos espaços de discussão da sociedade brasileira. E o Estado brasileiro precisa ser cada vez mais laico para que ele consiga administrar esse momento tenso, para que ele consiga administrar este momento em que, se não for pensada uma saída que possa tornar essa discussão menos agressiva, nós podemos ter problemas mais sérios com o debate que está sendo feito. Quero lembrar aqui, para título de exemplificação, alguns dias atrás houve, e isso mostra a complexidade da discussão e por que o Estado precisa ser laico. Há dias atrás houve uma manifestação de um grupo em São Paulo, conhecido por todos como Parada Gay, Parada LGBT, e nessa manifestação, das pessoas presentes se crucificou. Evidentemente que, para alguns, e eu respeito a opinião, foi um ataque, foi uma grande violência contra aqueles que acreditam na cruz como símbolo de um segmento religioso. Agora, mesmo entre os que acreditam na cruz como o símbolo de um segmento religioso, há divergência sobre o assunto. A manifestação feita por um padre muito conhecido em São Paulo é de que aquilo não constituiu ofensa nenhuma, porque, na verdade, Cristo foi crucificado porque estava sendo perseguido, porque era um excluído,
e no local onde ele atua, ele costuma fazer comemorações, cerimônias, em que um morador de rua, um pobre, uma pessoa que está excluída, representa Cristo na cruz. Por quê? Porque no entendimento dele, Cristo, os excluídos de hoje são o Cristo, representam Cristo da sua crucificação. Então, o tema é muito polêmico. O debate é muito duro para ser feito. E é preciso que seja feito essa discussão com a máxima das possibilidades de compreensão, de respeito entre as pessoas que praticam algum credo religioso e de respeito àqueles que não praticam nenhum. Por isso, a escola pública precisa ser, é o local mais adequado para fazer essa discussão. Ela tem a isenção necessária para fazer a análise dos processos históricos que ocorreram no mundo de uma maneira a que não cause maiores problemas. Quanto aos professores, eu quero dizer o seguinte: considero que os professores mais adequados para lecionar e ministrar essa disciplina, ministrarem as aulas de religião, são os professores de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Há um parecer do próprio Conselho Nacional de Educação, em que ele diz que não tem condições de estabelecer normas para a formação de professores do ensino religioso, porque ao estabelecer essas normas, o Estado estaria intervindo em algo que ele não pode intervir. Qual seria o conteúdo programático da grade curricular das diversas disciplinas que vão trabalhar na perspectiva da formação de professores para o ensino religioso? É um problema colocado. Portanto, eu creio que a tentativa de regular algo que é praticamente irregulável resulta nesse grande problema que vivemos hoje. E considero que é importante que a gente reflita muito e que talvez se proponha uma alteração da Constituição da República, deixando mais clara essa questão, para que possamos ter condições de tomar decisões à luz de normas legais que sejam mais condizentes com o espectro cultural brasileiro, com a diversidade religiosa que existe no nosso país, e que possa ser entendida por todos como aquilo que é necessário para que possamos viver em uma democracia religiosa, em uma democracia cultural, em uma democracia onde todos nos respeitamos, sem nenhum tipo de restrição à prática de qualquer credo, à prática de qualquer religião. Tá certo? Quero concluir, mais uma vez, dizendo que agradeço o convite, a CNTE agradece o convite, reitero que a nossa posição é uma posição histórica, é uma posição pautada em debates havidos no nosso país através de muito tempo, não é? E que tenho certeza que esse debate, que deve ficar restrito ao campo das ideias, contribuirá para que nós possamos sair daqui ou construir um caminho para resolvermos definitivamente essa questão, tornando possível um bom debate sobre a questão do fenômeno religioso na história da humanidade, que foi e é, que teve, e eu tenho certeza continuará tendo, grande influência na maneira como o mundo caminha, no entendimento entre homens e mulheres desse planeta. Muito obrigado, e a CNTE se sente muito satisfeita por estar presente nesse debate. Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado, companheiro. Eu agradeço ao presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Franklin Leão, professor da Rede Oficial de Ensino de São Paulo, e agora convido